Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, que prazer estar aqui de novo no nosso Cuidando de Você, a prestação de serviço da TV Rio Doce. Saúde, bem-estar e qualidade de vida, esse é o nosso propósito, trazendo aqui temas e entrevistados para falar sobre diversos assuntos. São aqueles que estão na agenda do dia, aqueles meses que a gente celebra, comemora, previne, aqueles assuntos do momento e principalmente a sua vontade. Você nos encaminha através das nossas redes sociais que estão aqui para você pedir um entrevistado, algum tema, você fique à vontade. Por falar em redes sociais, nossos programas estão nas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, também estamos no TikTok e também no YouTube. Para você que quer, inclusive, rever as entrevistas que estiveram aqui no nosso programa, é só você ir no nosso canal no Facebook e também no YouTube, que estão lá à sua disposição, desde que começou o nosso programa lá em 2023, tá certo? No programa de hoje, a gente vai dar continuidade a uma série de entrevistas que estamos falando sobre cuidados. Claro, mas o programa já fala sobre cuidados, não é? O programa é cuidando de você, mas estamos falando especificamente sobre cuidar de quem cuida, né? Nós já falamos aqui sobre cuidados com pessoas, principalmente aquelas chamadas famílias atípicas, né? Mães, principalmente, que cuidam de filhos que necessitam de atenção especial e total, né? E essas pessoas cansam, essas mães cansam, necessitam de cuidados. E hoje nós vamos falar de uma outra ponta, que são os profissionais da área de saúde que cuidam de nós todos, não é isso? Mas precisam de ser olhados, acolhidos e cuidados. Para nos ajudar a falar sobre esse assunto, nós convidamos uma psicóloga, está aqui conosco hoje, a psicóloga Marcela Sampaio Rezende, que aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema. Marcela, muito obrigado por estar aqui conosco no Cuidando de Você. Obrigada. Um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouquinho de um tema que é tão importante, de um assunto que é tão necessário para tantas pessoas. Pois é, quando se fala nesse sentido de cuidado, né, de cuidado de profissionais da saúde, né, às vezes dá um estalo na pessoa e fala, é mesmo, né? Os profissionais da saúde estão ali naquele dia a dia, naquela rotina e às vezes a gente pensa que são super-heróis, né? Mas na verdade vocês são, né, como todos nós, são seres humanos, não é isso? Sim. A gente fala super-herói no sentido daquele que está na luta todo dia, que está tentando fazer o melhor, né? De estar trazendo uma qualidade melhor de vida para aqueles que chegam procurando ajuda de certa forma, em alguma área da vida. Mas a gente não pode confundir o que é ser super-herói, né? Super-herói como nós são pessoas que adoecemos, que estamos lidando cada dia com as questões e com as pressões da vida e que é importante a gente se atentar para alguns detalhes que fazem a diferença. Marcela, hoje a gente vê realmente que se fala muito sobre esse assunto, mas no passado ninguém se pensava muito, não se falava muito, né, em relação à saúde mental das pessoas que trabalham na área da saúde, né, porque se tem essa sensação de que são preparados totalmente para aquilo ali que fazem, né, e que conseguem desligar completamente, né? Acabou aquele expediente do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do radiologista, do médico, de todos os profissionais da área de saúde, desliga completamente, esquece tudo, vai para casa e retorna no outro turno, né? Mas, e também que durante o estudo, a faculdade, tem toda uma preparação. E aí eu já começo daí, né? Quem vai para a área da saúde, por exemplo, você é psicóloga, né? Quem vai estudar enfermagem, quem vai estudar para médico, para ser médico e outro profissional da área de saúde, durante o estudo, durante a preparação, tem algo voltado para esse sentido, ou seja, a saúde mental, a preparação para o que vem por aí? Então, o que a gente fala? Na prática é diferente, né? Quando a gente fala da teoria e algumas vivências que a gente tem, é claro que a gente tem um trabalho feito em relação a isso, né? Com acompanhamento de professores para estar lidando com essas questões. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que o dia a dia ele não faz parte só aquilo que está no trabalho, né? É um ser humano antes de tudo. E quando a gente prepara para lidar com as situações da vida, a gente está preparado, mas a gente também tem um limite. E tem coisas que fogem um pouco do nosso limite. Tem coisa que eu vou querer fazer, mas que eu não vou conseguir, que eu vou precisar do outro. Tem adoecimentos e tem questões muito mais complexas do que aquilo. Então, seria muito fácil a gente conseguir se guardar e fosse para casa e conseguisse viver ali sem lembrar daquilo que passou. Não, a gente vai acarretando. E o mais grave disso é que a gente, às vezes, não tem o tempo de procurar. Então, você vai deixando passar, e às vezes chega num ponto que as pessoas estão extremamente sobrecarregadas. Então, vão tendo outros problemas.
E às vezes vão procurar ajuda quando já está muito mais grave. Sendo que a gente tem trabalhos de prevenção, que a gente pode fazer outros movimentos para estar cuidando de outra forma, para não deixar chegar nesse ponto. A cobrança por ser muito grande, de você ser perfeito, ou de que você dá conta, ou de que você não pode errar, colocou essas pessoas num lugar onde elas não conseguem, às vezes, relaxar e, às vezes, tem dificuldade de procurar uma ajuda, porque o que o outro vai pensar de mim? Então, a gente tem caminhado para tempos muito difíceis nesse âmbito da saúde mental. Cobrança que gera pressão e uma autocobrança também, né? Porque o profissional ele sabe que a margem de erro ali é praticamente zero, porque um erro pode ocasionar a perda de uma vida, não é? Então a autocobrança é muito grande, fora a cobrança, né? Da família, a cobrança das chefias, das direções e tudo mais, né? Mas antes e depois da pandemia, vamos fazer uma reflexão. Né? Antes da pandemia se falava tanto nesses tipos de cuidados, a pandemia veio e demonstrou que esses profissionais precisam de ser cuidados na área da saúde mental, saúde emocional, né? E mudou alguma coisa, melhorou em termos de atenção e acolhimento. Então, o que a gente teve? A gente teve uma situação que nos pegou de surpresa, né? E foi um caos, e aquelas pessoas precisavam estar ali, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital aqui de Governador Valadares, dando esse suporte para os profissionais né, que estavam enfrentando, né, profissionais da linha de frente. Então, a gente tinha esse cuidado, às vezes, de estar com essa palavra de conforto, né? De estar tentando ali, não, hoje a gente vai dar certo, a gente envolveu a sociedade também para estar fazendo movimentos, sabe? Pessoas da sociedade, igrejas, empresários, comerciantes, mandava flor, mandava bolo, faziam serenata, mandava cartaz, flor, de todas as formas, porque eles entenderam que aquelas pessoas, elas precisavam. E aquelas pessoas trabalhando com muito medo também, né? Porque como é que eu vou chegar em casa, eu não sei o que eu vou encontrar, e se eu levo isso para casa, eu também tenho uma família. Então, nesse momento, eu acho que a gente ficou um pouco mais sensível e um pouco mais aberto a esses cuidados. Então, nesse tempo, a gente viu muita diferença. O problema é que a pandemia também, ela gritou, ela veio para escancarar uma série de fragilidades que a gente, enquanto ser humano, tem. Porque, às vezes, vai chegar uma situação em que eu vou perceber que eu não tenho controle. Na verdade, eu falo que o ser humano, a maior dificuldade hoje do ser humano é quando ele não tem controle. E a pandemia, ela mostra algo que é invisível. Eu estou aqui, você está aí, eu não sei. Sim. Eu não sei se o vírus está aqui. A gente não sabe lidar, a gente não foi preparado nem para perder e nem para não ter controle. E aí não tem faculdade, não tem vida, a gente pode conversar sobre isso, mas falar que a gente está preparado, não. Então ela veio esfregar isso na cara. Então muita gente se desorganizou porque perderam e porque não tinham controle. Então, eu acho que quando você sai disso, a gente volta para o automático. E aí você vai viver na vida e você esquece um pouco daquilo que aconteceu. Eu tenho essa impressão, né, que parece que não tivemos a pandemia da Covid-19. Parece que o cérebro, seletivamente, ele desligou da nossa mente, porque hoje não temos os mesmos cuidados que tínhamos, não tínhamos as mesmas preocupações. Claro, pessoas que perderam entes queridos se lembram, talvez do ente querido que falecia, mas não talvez da pandemia, né? Os hábitos, né? O isolamento social, o distanciamento social, né? Tudo isso foi doloroso para todo mundo e parece que esquecemos, né? E você disse bem, né? E parece que a vida continua e as pessoas estão no automático, né? Mas hoje a gente vê que a pandemia, os profissionais de saúde, por exemplo, trabalham, tem protocolos a seguir, né? Tem pesquisas anteriores, tem a ciência que está ali balizando todo o trabalho dos profissionais de saúde. A Covid-19 não teve isso, né? Tiveram que, praticamente, como diz o ditado, né, trocar a roda do carro com ela andando, porque não sabiam nada sobre aquela doença, não sabiam o que fazer, né? Faltava suprimento, faltava informação. Então, imagino a pressão que foi nesses profissionais e o adoecimento durante e depois do processo, não é? Aí é uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente fala assim, até nos momentos mais difíceis, né, e mais cruéis, assim, a gente consegue tirar algo que é positivo e isso faz a gente se movimentar e acreditar que as coisas podem melhorar. Mas vamos lá, quando tem isso, é um pelo outro. E aí a gente teve que se unir. Então você viu uma equipe às vezes muito mais coesa. Eu fiz algumas, né, construí algumas relações de amizade ali que eu falo, gente, vocês são amigas para a vida, porque nós nos unimos na dor. A dor, ela faz isso. Então ela se fortalece também. Porque se você sabe, você acha que você dá conta, você caminha muito sozinho.
Então, quando você vê que você está numa situação dessa, eu acho que mostra que a gente tem que ter mais essa troca, esse trabalho mais multidisciplinar. Isso aqui, até aqui eu consigo isso, você pode comigo? E você começa, porque quando você distribui isso, você também distribui um pouco mais a responsabilidade. E você começa a ter outros olhares, e eu acho que isso também é positivo, que é algo que eu acho que fica um pouco também. Teve coisa positiva, as questões online, de você conseguir fazer um tratamento, um acompanhamento, teve coisas positivas, mas infelizmente a pressão no dia a dia, ela ainda faz com que a gente esqueça. Tem uma coisa que a gente fala assim, qual que é a dor que dói mais? A minha. É a minha, né? Não é a do outro, é a minha. O que dói no momento? É o que está acontecendo, né? Então a gente tem que cuidar disso daí, né? E a gente vê também que os profissionais da área da saúde, né, vocês, como foi dito aqui, são seres humanos, porque além do trabalho em si, da necessidade de estar sempre atento, de não errar, de cumprir o dever e estar o tempo todo preparado para algum tipo de intercorrência, como são seres humanos, tem o outro lado também, tem a família, tem filhos, tem maridos, tem esposas, né? E problemas do dia a dia. Né? Então, quando está ali no trabalho, esses problemas também estão ali na cabeça dessas pessoas. Né? Não tem como desligar também, né? Sim. O que a gente fala? Eu falo muitas vezes com o paciente, ou em momentos assim, né, que a gente está conversando, é o seguinte, a gente vai saber tudo, a gente vai dar conta de tudo e a gente vai estar preparado para tudo? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou cuidando todo dia um pouquinho. O que eu não posso é acumular. Porque se eu cuido um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, se eu falo sobre assuntos que são importantes, se eu estou um pouco mais estabilizado, quando vier a pancada, seja ela o tamanho que for, eu vou estar um pouco mais fortalecido. O problema é que as pessoas, elas não fazem essa manutenção. Então, a gente vai deixando, isso aqui eu vou dar conta, isso aqui eu vou dar conta, eu vou procrastinando, você precisa disso, você não... E aí eu vou... Quando acumula e vem uma pressão, você não está preparado. Então, corre o risco de você fazer a troca. Eu desconto aquilo que está no trabalho em casa, desconto o que está acontecendo em casa no trabalho, e aí não vai funcionar. E as repercussões são enormes, né, em todos os sentidos, e aí vem a repercussão interna também, emocional, e o adoecimento. O programa de hoje é um tema muito importante que a gente está se debruçando sobre ele, que é cuidar de quem cuida, principalmente da saúde emocional, né? Estamos falando no programa de hoje da saúde emocional, saúde mental, de profissionais da área da saúde, né? De todos os sentidos, todas as áreas que cuidam de pessoas, acima de tudo, que têm uma obrigação, uma responsabilidade de ofício, de cuidar, de prestar atenção, de ser eficiente, a magia é muito curta, e também na questão humana, né, de estar ali na necessidade do trabalho, mas também a necessidade de estar atento às questões familiares, às questões corriqueiras do dia a dia, questões financeiras, questões diversas que estão alheias a um trabalho que já é estressante. Então, junto os dois lados, o pessoal e o profissional, aquele ser humano, aquele indivíduo vive numa eterna pressão. Como lidar com isso e como ajudar essas pessoas a ter um equilíbrio melhor, porque os dois lados têm que estar equilibrados para os dois lados terem eficiência. Está conosco aqui hoje uma profissional estudiosa no assunto que já disse que trabalhou na pandemia, auxiliou tantas pessoas na pandemia e também é da área da saúde, que é a psicóloga Marcela Sampaio Rezende. Marcela, a gente falava no outro bloco, né, sobre a questão da troca, né, do cuidar. A gente vê que isso é importante, né? A gente vai no hospital, eu já tive várias experiências, até uma recente, de ficar vários dias dentro do hospital, acompanhando uma pessoa. Né? E a gente via ali as equipes diversas e elas fazem aquela troca, aquela conversa. Um técnico ajuda um enfermeiro, um auxiliar de limpeza, às vezes ajuda a cuidar de alguém de alguma forma. Né? O médico, às vezes, faz um trabalho que é de um enfermeiro ou de um técnico. Então, assim, aquelas equipes formadas naquele momento de cuidados, estou falando no ambiente hospitalar, isso é importante, né? Formar esses laços, esses vínculos e entender que o outro também precisa de você, né? Uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, amor cura, né? A gente escuta assim, amor cura. Cura de quê? Ele alivia qualquer tipo de sofrimento.
Por quê? Porque às vezes eu não vou resolver aquele problema, mas se eu tiver uma palavra branda, né, um sorriso, uma educação, aquilo já deixa você um pouco melhor. E aí você consegue fazer um pouco, até a sua parte, acreditar que você consegue, na busca de um tratamento, né? É possível, faz a pessoa voltar a sonhar. Então, assim, o profissional da saúde, ele está sobrecarregado. Mas se a gente entender que a gente ser mais humano, entender, eu sou humano, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda, eu já estou avançando. Agora, assim, por que que às vezes a gente é tão amargo, né, no dia a dia? Às vezes, quando eu trabalhei lá, eu já escutei coisas assim, nossa, mas você nem parece que você trabalha nessa área, nossa, nem parece que... Por quê? Porque eles estão mal acostumados. É todo mundo? Não, Sim. mas tem casos específicos, mas existem. Pessoas que estão amarguradas fazendo aquele trabalho e se entendesse que se fizesse o trabalho de uma outra forma, ficaria até mais leve. Porque a gente ofereceu o que a gente tem de melhor, isso também volta para a gente, para você se sentir bem. Você gosta de ser maltratado? Você não gosta. Então, você fazendo pelo outro, de uma forma diferente, você também vai receber, porque é ação e reação. A vida, ela funciona assim. Então, dentro do ambiente de trabalho também. Não só no ambiente hospitalar, lá é mais pesado, a gente lida com mais fragilidade, mas em qualquer ambiente, que seja privado, que seja público, sabe? Cuida de você, cuida do outro, respeita as relações. Eu acho que a gente está muito mais adoecido hoje pela forma que a gente está levando a vida, sabe? Senta com muito egoísmo, com muita dificuldade de compartilhar. E se a gente entender que as coisas podem melhorar e a gente avança muito mais quando a gente, né, baixa a guarda um pouquinho, a gente vai experimentar uma vida melhor. Nós estamos aqui, nós temos que viver, a gente vai enfrentar isso. Por que a gente não consegue fazer um pouco, trazer um pouco mais de leveza dentro disso? Verdade. E os profissionais da área da saúde estão inseridos nessa sociedade adoecida Sim. Emocionalmente, né? Desde as crianças até os idosos, desse mundo digital, desse mundo da informação assim, ó, rápida, né? Eu falo muito que estamos vivendo no modo 2x, né? Aquele modo do WhatsApp que você acelera, né? Então vivemos assim no modo acelerado. Então a gente não tem paciência para nada, a gente não pode esperar uma resposta de alguém. Antigamente, para você conversar com a pessoa, ou dar um recado, ou esperar alguma informação, você ligava pelo telefone fixo, né? Ou esperava outro dia para encontrar com ela, ou mais tarde, né? Agora não, você manda uma mensagem já que a pessoa responde rápido. Então, assim, os profissionais da saúde estão inseridos nesse tipo de cultura, de sociedade, né? Então, isso acaba também pressionando esses profissionais. Logicamente, né, que estamos falando aqui dessa profissional da saúde, e tem outras delicadas também. Tem o pessoal da segurança pública, né? Tem o pessoal da limpeza urbana, né, que também tem essas relações, o pessoal que trabalha muito à noite, o pessoal de vários tipos de setores que trabalham ali na pressão, os professores, os educadores, que pressão, né? Então, todos eles cuidam de alguma forma também. Hoje estamos aqui falando sobre a questão da saúde, mas acaba se aplicando a outros setores que vivem também na berlinda, ali na pressão, né? Então, são pessoas que precisam também procurar cuidado. Então, as instituições e as próprias pessoas individualmente, como você, por exemplo, que é autônoma, atende ali, mas né, também em algum momento pode estar na instituição, tem que ficar atentas, criar formas de auxiliar essas pessoas, né? E aí, você acha que há isso atualmente? Há políticas públicas, por exemplo, ou as instituições, como hospitais e outras instituições, estão atentas a essa necessidade de acolher e cuidar de quem cuida? Então, quem não está atento a isso aí, agora tem uma lei aí que vai entrar em vigor em maio, né? Sim. Que é a lei, aí a gente vai ter que Verdade. cuidar, né? Eu participei de alguns movimentos aí desde agosto do ano passado, quando começou a falar sobre isso. Então, assim, quem não estiver atento vai perder. Porque a gente troca máquina, a gente cuida de peça, e a gente não está entendendo que o humano é aquilo que a gente tem de mais importante. Por quê? Porque você tem que cuidar. Você tem que valorizar, porque a gente está trabalhando, quando a gente fala do campo da saúde mental, o que é grave? É porque é invisível. Sim. Você está lidando com algo que você não está vendo. Se você entrega um atestado hoje, que você quebrou uma perna, quebrou um braço, você tem lá, é fácil você mostrar. Agora, se você fala assim, eu não vou porque eu não estou me... É mimimi, é frescura. É fora de moda isso, gente. Nós já passamos anos, nós evoluímos e precisamos evoluir. O adoecimento mental, ele é grave. Ele sobrecarrega, ele tem consequências imensas, inúmeras. Tem pessoas que têm muita dificuldade de retornar à sua saúde, sabe? E a gente não é aceito nesse mundo.
Sabe, o preconceito é muito grande. Então, se a gente não fizer o nosso papel, porque é muito fácil a gente quer cobrar, né? Ah, porque o outro podia fazer, porque o outro podia ter política pública. Tem que ter política pública. Os empresários têm que se envolver, as pessoas precisam se envolver, o diretor tem que se envolver. É todo mundo. Mas e eu, o que eu estou fazendo? Porque todo mundo só reclama do outro, o outro não faz. O que eu faço? Ah, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, que você faça pelas 2. São 100 que eu tento fazer. Tem que criar estratégia. Não dá. A gente fala que hoje a saúde mental ela é inegociável. Não tem como mais a gente estar numa situação, vivendo numa sociedade, se a gente não parar para fazer a diferença. Nós estamos perdendo. E a gente pensa que as coisas só acontecem lá com o outro. Está chegando à nossa porta. Com certeza, todos nós Já chegou, em algum né? momento já chegou, estamos vivenciando em maior ou menor intensidade algum tipo de sofrimento emocional e mental, nossas crianças, nossos familiares, né, e acaba desaguando em problemas muito sérios e desfechos até fatais, infelizmente, né? Números terríveis aí de autoextermínio e suicídio. Não podemos negar e passar pano e evitar de falar, temos que falar sim. Não, mas por que deixar chegar até isso, né? Temos que ficar atentos. E não é frescura, não é mimimi, o sofrimento do outro, talvez você não está vendo, é uma batalha invisível, uma batalha interna, mas há sinais. E quem está sofrendo também tem que se abrir, tem que procurar ajuda, tem que pedir socorro, levantar a bandeira, porque hoje em dia tem alguém para pegar na mão às vezes, né? Porque o medo é esse, né? De julgar, de taxar e não pegar na mão. Mas há sim formas e ficar escondendo, ficar se recolhendo nessa batalha interna é pior, não é? Sim. Aí a gente está tocando um ponto muito importante, né? Que a gente não pode deixar de falar. Ah, mas como é que eu falo sobre isso? Ah, mas como é que você fala com isso numa TV? Porque eu estou falando de forma assertiva, a gente está falando com responsabilidade. É informação. Porque às vezes tem pessoas que precisam escutar isso daqui, mas elas não vão ter coragem de procurar. Então, isso aqui é informação consciente, responsável, de pessoas que estão falando para a gente chegar na prevenção. Nós estamos falando de prevenção. Sim, prevenção. Então, o que a gente fala? Primeiro, o suicídio é agravamento de um adoecimento. Ninguém morre sem estar doente, a não ser um acidente. Todo mundo morre. Todo mundo que tem essa doença morre? Não. Alguns agravam, demoram, o medicamento descobriu tarde, o medicamento não... É um caso. A mesma coisa. Todo mundo vai morrer porque tem algum adoecimento, um transtorno? Não. São os casos que se agravam. Então, tirar isso. Fulano escolheu morrer, ninguém escolhe morrer. A gente escolhe viver bem. O suicídio é a falta de escolha. Quando eu chego num caminho que eu não vejo possibilidades. E, às vezes, um ato de impulsividade, eu não estou mais na minha plena condição de pensar. Porque a gente continua matando pessoas quando a gente não entende isso. O segundo momento tem ajuda. Busque ajuda, mostre do seu jeito para o outro, porque às vezes quem está doente às vezes não vai perceber que está tão doente, mas quem está do lado percebeu sinais diferentes, né? A pessoa era assim, está assado. Não, mas ela era assim, agora está muito extrovertida, está cortando cabelo demais, está fazendo tatuagem demais, emagreceu demais, está muito sozinha. Gente, ofereça. Ah, Marcelo, mas eu não sei. Ninguém sabe, às vezes ninguém está preparado, mas só pequeno, só não julgar. Busque ajuda no sentido assim, eu não sei, mas quem que eu posso orientar? A gente salva a vida. Esse tipo de informação salva a vida. Se a gente não... Então, nós não vamos falar sobre isso, mas ia deixar de acontecer, a gente ficava calado. É o pior, né? Não podemos escolher o pior, não é? Sim, sim. E os profissionais da área da saúde, né? Falem com os colegas, procure o seu gerente, procure o supervisor, procure o profissional da área da saúde, né? Da saúde mental, que está nas instituições. É importante que tenham. Né? Então, não viva sozinha, não batalhe sozinha, não trave essa guerra sozinho. A gente vê, né, desde os postos de saúde estão preparados para ouvir, para ter essa escuta, né? Na igreja tem essa possibilidade, independente da religião, você busque, né, talvez um apoio espiritual, em grupos, no esporte, né? Procure ajuda, procure conversar com quem você confie ou procure uma ajuda profissional, que é o ideal para você não chegar a extremos, né? E você que está na linha de frente do cuidado na saúde pública, você principalmente tem que cuidar de você,
cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde mental, porque nós dependemos de você estar bem. Marcela, muito obrigado, o programa ele fluiu, ele foi muito bem. Quero você novamente aqui, os telespectadores com certeza também. Faremos outros convites e o tema foi fantástico. Muito obrigado pela aula que você deu aqui, nos ajudou aqui a fazer essa reflexão muito importante. Obrigado. Obrigada. E você que acompanhou o nosso programa pode assistir no Facebook e também no YouTube, você que não assistiu completamente ou quer rever. E, por favor, compartilhe. Você estará fazendo uma ótima ação, ajudando a prevenir. Talvez você ajude a salvar uma vida. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo, Cuidando de Você.